Exato. Pois é, eu queria que ele falasse mais sobre essa proximidade com o Papa, ainda que tenha sido num momento episódico, mas inesquecível, né? É como se o Papa tivesse virado nessa passagem um amigo dos brasileiros, né? Foi a primeira viagem internacional do Papa e foi aqui. Ele escolheu vir para o Brasil nessa Jornada Mundial da Juventude, que foi um máximo mesmo, né? Foi notícia durante um bom período para quem estava no Rio de Janeiro, especialmente, mas para quem estava fora da capital fluminense também foi bem importante essa passagem do Papa aqui pelo Brasil. Então, você, Valmir, como um rapaz negro, na época jovem, tendo esse contato com o Papa, né, uma sumidade, enfim, como você recebeu a notícia de que ele havia se despedido de nós? Olha, Basília, agradeço aí por essa pergunta, porque isso me faz pensar, colocar para fora o que eu venho pensando, né, nesses últimos momentos assim de reflexão, né? Francisco, ele deixa um legado. O legado que ele tem aponta para um caminho que é o caminho de Cristo, o caminho da igreja. Mas não existe uma igreja sem o desenvolvimento social e principalmente aquilo que Francisco projeta em nós. E aí eu falo desse lugar de amizade com Francisco, porque foi a partir da Laudato Si, da encíclica sobre o meio ambiente, do cuidado com a casa comum, que eu identifiquei em Francisco esse amigo das horas difíceis, mas também das horas acadêmicas. Não à toa, toda a minha vida tem sido voltada para a projeção da defesa da justiça socioambiental no território, o debate sobre as emergências climáticas. Hoje eu coordeno uma horta comunitária no meu território e foi alvo da minha pesquisa na sustentabilidade quando eu terminei meu mestrado, porque não é só sobre a experiência de fé que se dá nesse encontro. A experiência de fé que Francisco aponta é o outro. Ele aponta para o mais pobre, para o mais excluído, para o vulnerável, para o negro, para o indígena, para o favelado, para as pessoas que são LGBTs, que vivem a sua condição, e o Papa acolhe, abraça. O abraço do Papa é o abraço da igreja, é o abraço de Cristo nesse sentido de não ver processos que nos distanciam. Nessa condição de ser escolhido para falar com o Papa é muito interessante, porque eu fiquei sabendo dias antes, acho que foi 3 ou 4 dias antes. Sim, me chamaram para a reunião, meu nome foi citado por uma liderança religiosa da igreja numa reunião para a escolha dos nomes, e a realidade era uma só. Quando hoje Dom Joel, né, apresenta essa dimensão, ele fala: a voz da igreja é uma voz jovem, negra, pobre, favelada. E essa voz que tem que ecoar para denunciar o que essa juventude vive no seu território e apontar caminhos de esperanças para a sociedade. Francisco é o Papa da esperança. Então, isso faz com que entender a morte dele também é a possibilidade de continuar esperançando, de continuar fazendo com que essa esperança que nos move se culmina na ressurreição. Foi justamente o que ele nos revelou. Jesus o chamou para abraçar na Páscoa. E por falar nesse assunto, você lembrou durante o teu discurso, né, alguns grandes acontecimentos, como por exemplo o massacre que aconteceu na Candelária, a tragédia na Boate Kiss. Como é que você via esse olhar que o Papa tinha para essas injustiças, para esses grandes acontecimentos tristes? Então, acredito que a experiência de Francisco é uma experiência que humaniza novamente a igreja. Nós não queremos reis. Não queremos alguém sentado no trono de Pedro com uma coroa na cabeça para falar que é rei. Nós queremos aquele que tem cheiro do povo, que tem perfume do pobre, que tem perfil de Cristo, de Pedro, aquele que está em meio a todos. Então, trazer à tona essas realidades é compartilhar com o Papa, que às vezes ele não pode falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sonha. Eu fiz uma postagem ontem nas redes sociais falando justamente isso: obrigado por caminhar como irmão, que era isso que ele se colocava. Aquele que abraça, que acolhe, também cobra, mas também está junto. Então, acho que essa dimensão de entender, né, essas problemáticas do nosso cotidiano, a violência que a juventude sofre, a violência policial, a violência das drogas, que impacta diretamente na vida dos jovens. A gente vê espalhados pelo Brasil afora os impactos das cracolândias desenvolvidas nos territórios periféricos e como que isso tira a dignidade da pessoa. A população em situação de rua que não tem acesso a casa, moradia. A gente vê as pessoas que estão passando fome, necessidade por falta de uma justiça social, que acho que é isso, né? A humanização de Francisco aponta para a justiça social, né? E eu volto a falar a justiça socioambiental, que era a grande marca do nosso Papa.
Elisa? Seguimos aqui conversando com o